Olá, ouvintes e telespectadores aqui do Hubcast, o podcast de gestão, inovação e empreendedorismo aqui da UniOeste. Hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Johnny de Boni, e nós temos aqui, claro, a professora Sandra e a Heloísa, estudante aqui da UniOeste. Bom, Johnny, seja muito bem-vindo. Obrigado. E eu quero que você comece se apresentando. Fale um pouco sobre você e um pouco sobre a sua área profissional. Bacana. Boa tarde a todos, então, né? Eu sou bacharel, né, de Ciências Contábeis. Lá de 2007 me formei, né? E aí, dois vizinhos, né? Não era aqui, é na região sudoeste, lá no ICEP. E aí vim para Cascavel, porque eu não, na época não estava trabalhando, inclusive, nem em escritório, estava trabalhando em outra área. E aí eu conheci uma pessoa aqui, que é o meu sócio atualmente, né? E aí a gente falou, vamos fazer uma experiência, vamos se conhecer. Aí vim para cá para conhecer o escritório, trabalhar com ele um tempo. E estamos aí há 16 anos agora em Cascavel, já atuando na área contábil, no escritório de contabilidade, né? E até recentemente estou terminando aí, finalizando aí o meu mestrado aqui na UniOeste, inclusive, em contabilidade, né? Maravilha. Bem feliz aí com as realizações atuais. Né? Maravilha. Legal, né, Johnny, estar aqui também hoje para contar um pouquinho da sua história, né, de trajetória empresarial, de empreendedor, né, na área contábil, mas você também resolveu voltar aos bancos escolares, e isso é muito gratificante para nós também, enquanto universidade, né, tê-lo aqui conosco como nosso aluno. Seja muito Com bem-vindo certeza. hoje ao nosso podcast. Obrigado, professora. E assim, então conta para nós quais foram os seus principais desafios, né, que você trilhou aí nessa trajetória de vir para Cascavel, né, e montar o seu escritório. Então, como eu comentei, né, ele já existia, né, um pequeno escritório, assim, meu sócio, estava num pequeno escritório, apenas ele tinha até um auxiliar na época, né, então ele me convidou justamente por causa, ele tinha essa dificuldade, ele já é uma pessoa mais velha, que já tinha um outro escritório, inclusive, ele acabou encerrando as atividades e estava com esse iniciando de novo, né. E aí, quando a gente começou, então já tinha esse início, já tinha esse start. Então eu falo para todo mundo que para mim foi um pouco mais fácil, né? Porque você não teve toda aquela dificuldade do primeiro cliente, às vezes, né? Claro que eu não esqueço os primeiros que entraram logo depois que eu entrei, né? De todo esse trabalho, né? Porém, as dificuldades também são grandes, porque por mais que o escritório estava começando, né? E quando a gente resolveu montar a sociedade em si, uma coisa era um escritório para uma pessoa pequena, né? Outra coisa era um escritório para duas pessoas que queriam se viver daquilo, manter daquilo, né? Então a gente tinha que buscar mais clientes, pensar em estratégias, né? Hoje o nosso escritório ainda mantém, né, um modelo de escritório pequeno, né? Então nós somos uma microempresa, trabalho eu e mais 4 pessoas, então assim, a gente é um escritório pequeno. Então assim, não dá para competir, eu sempre digo isso, não dá para competir em estrutura com os grandes escritórios da cidade. Então a gente tem que pensar estratégias focadas, né, para nossa realidade de negócio, né? Né? E é uma das coisas que a gente começou, inclusive, a fazer, quando a gente começou a pensar, o que nós vamos fazer? Como que nós vamos crescer, né? Como que nós vamos sobreviver desse negócio de contabilidade, né? Sim. E aí a gente focou muito sempre na questão do atendimento ao cliente, né? Esse sempre foi o nosso questão de diferencial, sabe? Contabilidade financeira, gerar guia, atender, assessoria, consultoria, 99% fazem, né? Às vezes um bom atendimento, ou um atendimento diferenciado, aí começa a limitar e começa a variar. E aí a gente começou a achar esse nicho de mercado pra gente, né? Porque, pensando bem, se a questão estrutural você não consegue competir, a parte intelectual ali, todas outras questões, se não são valores, questões palpáveis, você tem que estar acima da média do mercado. Para daí sim, essa parte você consegue competir. Falando um pouquinho de valor, quais foram os valores que você considera fundamentais para manter a confiança e a satisfação dos seus clientes? Então eu acho que bem nessa linha, né? Um dos grandes valores que a gente trabalha no escritório é justamente essa empatia, né? É entender o cliente, né? E dentro disso entra uma coisa que, inclusive, eu creio que, imagino, né, professora, que debate-se muito nas salas de aula, que é falar uma linguagem mais simples, né? Às vezes no ramo contábil aí a gente acaba, e até na parte administrativa, termos, né? Termos muito difíceis, termos complicados, né? Muito técnico. Falar muito muito técnico. E assim, e o cliente às vezes ele não consegue, né? Eu tive uma experiência, inclusive, bom para relatar, final do ano passado, que uma pessoa me procurou para tirar algumas dúvidas que ela queria montar um negócio. Né? Eu tô querendo montar um negócio nessa característica. Né?
Fico triste até porque não montou o negócio, né? Por quê? Porque depois da gente fazer uma consultoria, ela chegou à conclusão que não valia a pena, né? Porque a gente fez toda a questão de custo. E aí ela comentou comigo, né? Que ela queria ter conhecido eu antes de ter montado um outro negócio que ela teve também problemas, né? Por quê? Porque às vezes os outros escritórios que atenderam ela na época não tiveram essa empatia de entender essa dificuldade dela de alguns termos, de algumas, né, nomenclaturas diferentes, para simplificar para a linguagem dela, né? Porque quando ela entendeu como que o negócio tinha que funcionar, ela percebeu que aquele negócio que ela estava na época tentando fundar e estava inviável, né? Então, acho que essas duas coisas, elas andam lado a lado, né? Então, essa empatia com o cliente e também tentar pegar essa linguagem complexa, né, do universo contábil e levar para o cliente lá, que talvez não tenha toda essa qualidade de entendimento, né? Sobre estratégia de gestão, faz 16 anos que você está lá no escritório. Quais estratégias de gestão foram essenciais para a longevidade e sucesso lá do escritório? Da empresa, no caso. Eu acho que, assim, 16 anos, mas assim, como gestor principal, eu creio que nos últimos 6 anos, né? Sim. Até porque eu estava também aprendendo, né? O meu sócio, ele é 50 anos já de contabilidade, né? Ele é da década de 70 dos escritórios aí, né? Fundou o escritório na década de 84, por aí, se eu não me engano, né? Que a gente, inclusive, carrega essa histórica até hoje, né? Então, eu também aprendi com ele essa questão, né? E talvez um dos principais fatores, né, de estratégia para manter é justamente assim, essa cativação do cliente, né? A gente sabe que o universo contábil hoje, Cascavel, acho que são mais de 300 escritórios. Nossa, isso registrados no CRC, né? Então, fora aqueles que talvez o contador faz em casa como autônomo ou coisa assim. Então, imagina-se que tem até um pouco mais nesse universo. Então, se você não tiver também, né, estreitar o laço com o teu cliente, né, tentar uma forma de fidelizar, né? Então, a gente sempre prezou por criar uma harmonia, entender a dificuldade do cliente, levar a satisfação para o cliente, né? Mesmo aquele cliente que a gente só atende, por exemplo, da contabilidade financeira, né, que é o balanço, o DRE, que a gente atende hoje muitos clientes que são prestadores de serviço meio que autônomos, representantes comerciais. Então, a gente sabe que esse tipo de cliente ele não está preocupado com um balanço altamente elaborado, né? Sim. Mas ele precisa cumprir as obrigações legais. E mesmo esse cliente precisa estar bem atendido, né? Com certeza. Esse cliente, talvez principalmente esse, não pode ser negligenciado, né? Então, a gente precisa passar estratégias para ele, explicar para ele como funciona, né? E talvez esse tipo de estratégia, focando nesse tipo de cliente que justamente talvez não era bem atendido em escritórios muito automatizados, né? Virou um nicho, virou um sistema de gestão para nós, para poder estar nesse mercado aí até hoje aí competitivo, né? E falando um pouquinho de vocês estão no mercado até hoje, você pontuou logo no começo que é uma microempresa, certo? Isso, microempresa. Então, como que você aborda a questão da inovação dentro do seu setor, que de certa forma é um setor tradicional, muitas vezes em partes, né? Como que você aborda a inovação dentro de um setor tradicional, como a contabilidade? Hoje, eu vejo que a contabilidade, ela não pode mais caminhar ao contrário da tecnologia, né? Isso, com certeza. Isso não existe mais, né? Então, assim, cada dia, né, saem coisas, desenvolvem-se novas formas de melhorar, de otimizar, né? Eu falo que a grande diferença, até comentando a história do meu sócio, né, ele fala, né, que antigamente, né, lá quando ele atuava, lá 30, 40 anos atrás, 7, 8 pessoas para atender um cliente, né? E hoje, uma pessoa atende 100 clientes. Pois é. Né? Então, ou seja, mas por que isso? Johnny, ficou mais fácil? Não, a tecnologia, né? A tecnologia, ela agiliza vários processos, né? Sim. Né? Então, a gente não pode estar correndo atrás, né? A gente tem que correr paralelo, né? Correr alinhado, né? Hoje, a gente sempre está buscando no escritório, dentro da nossa limitação, claro, né? Como a gente é um escritório pequeno, também não podemos... Vários investimentos também, às vezes, limita-se um pouco, né? Por isso que a gente faz muita parceria. A gente trabalha hoje com muita parceria. Então, tudo que eu não consigo, às vezes, atender... Eu tenho parceiros que possam atender os clientes. Parceiros, né, na área contábil isso, mesmo. De diversas áreas, isso. Por exemplo, às vezes hoje, sabe que no ramo contábil, na parte de departamento pessoal, tem a situação, por exemplo, da saúde e segurança do trabalho, né, o E-Social e tudo mais. Sim. Então, temos parceiros nessa área, qualificados, que a gente faz uma prévia, sabe, para poder indicar para o cliente. Então, ter toda essa... E isso aliando. Por quê? Porque a tecnologia está cobrando isso, né? A tecnologia está exigindo que a gente esteja avançado, né? Sim. Uma grande mudança que surgiu para a gente, por exemplo, e talvez foi aí que eu dei o passo de ser o gestor mais principal, né? E o meu sócio se afastou, época da pandemia aí, né?
Pega-se aí 2020, o Mudança. que aconteceu? Nós éramos um escritório com bastante clientes um pouco antigos, Uhum. 99% ligavam no escritório ou iam até o escritório presencial levar documento e buscar documento. E 2020 para 2021, a gente deve ter hoje 3% que vai no escritório ou liga lá. Nossa senhora. Entendeu? Então, por exemplo, o WhatsApp ficou uma ferramenta extremamente funcional e útil no escritório. Essencial, tanto que né? a gente não vive mais sem, né? Tal do Não tem WhatsApp. como. Né? Inclusive, atualmente estamos implantando agora aqueles WhatsApp profissionais, né? Para gestar, para gerir, né? Toda a ferramenta, né? A gente não usava ainda, né? Facilita muito mais o seu trabalho, no caso. Facilita, né? Organiza todas as Sim. conversas e tudo mais, para não perder, inclusive, né? Uhum. Uma venda ou coisa Pois é. por falta de uma conversa, ou até para não perder um cliente por falta de resposta, né? Que pode certeza. acontecer, né? Uhum. Né? Como eu disse, né? Nesse mundo competitivo não podemos ficar alheios às informações, né? Pois é. Então eu acho que assim, a tecnologia ela não pode ser barreira, né? Exatamente, ela Né? tem que ser, né, o É. auxiliar, Ela né? tem que ser auxiliar. Ela tem que vir para realmente fazer a diferença no processo, na forma com que a gente pode atender melhor o nosso cliente, né? Na forma com que a gente possa executar, né, as operações, aquilo que é operacional, né? Sim. Só que para isso a gente precisa aprender a usar. Com a gente certeza. precisa mudar, às vezes, o status quo da instituição, da empresa, né? O que também, às vezes, é um empecilho, né? Precisa de um treinamento também Precisa. bem qualificado Sim. para poder implantar diversas tecnologias que a gente tem no mercado hoje em dia. E a gente percebe, eu até tive um caso, meados de 2019 ali, que a gente acabou comprando alguns clientes de um colega, porque ele se aposentou justamente, na época surgindo a social e tudo mais, ele falou, gente, eu não consigo fazer. Então não é que ele estava vendendo porque ele não queria mais, ele falou, não, eu não consigo mais, você não quer pegar para você, não assumir e tudo mais. Né? A gente acabou comprando a carteira, era uma carteira não muito grande, mas a gente comprou a carteira dele, de clientes, né, né, fizemos visita aos clientes, tudo, também se eles queriam, né, continuar com a gente e tudo sim. mais. Mas justamente por causa disso, sabe, uma ruptura ali na tecnologia que ele falou, eu não vou conseguir atender. Eu não sei como atender. Ele falou, eu não quero mais pegar gente, porque eu estou me aposentando mesmo, né, então vou ceder, vou passar para frente. Então você vê que a tecnologia, ela é fundamental, né. E você falou em comprou a carteira. Como é que funciona isso? Para esclarecer um pouquinho mais para os nossos telespectadores. Na verdade, assim, a gente, dentro do ramo contábil, né, às vezes existe nessa... Principalmente, eu vejo que acontece muito isso, né? Alguns escritórios mais velhos o contador, às vezes, vai aposentando e ele não quer mais trabalhar, então ele vende a carteira de clientes, né? Ou até o próprio escritório, né? No nosso caso, né, foi a única vez que aconteceu isso e foi justamente dessa forma, né? Ele veio oferecer pra gente, né, por um valor, né, X ali sobre o percentual dos clientes. Como se fosse vender o ponto, Isso, né? como se fosse vender o ponto. Só que daí, assim, o que nós fizemos do escritório? Até porque, como eu falei, eu não tenho essa política e até por uma questão de ética com o cliente, ele não é obrigado a ser vendido, né? Então, o que a gente fez? O termo é um pouco estranho, Sim. gente. Então, o que eu fiz, na verdade, né? Eu visitei todos os clientes, né? Sim. Então, eu falei, a gente vai assumir, vocês topam vir pra gente, né? Ok, a gente vai pra você, então tudo certinho, fizemos contrato com os clientes todos, inclusive teve 2, por exemplo, não, a gente não quer. Então, já que vai fechar, eu tenho um amigo, eu vou levar pra ele, ok, leva pra ele, entendeu? Então, não foi nada assim, sabe, de, não, vou comprar e depois vou ver o que tá acontecendo. Não, foi todo um processo assim, até porque eu vejo, como eu falei, né? Se eu tenho uma ideia de ter empatia pelo cliente, de falar a linguagem do cliente, como que eu vou assumir um negócio e cair de paraquedas lá, né? Sim. Não é a política do escritório, entende? Então, não ia funcionar pra mim se fosse dessa forma. Seria muito contraditório, de certa forma, você poder... Você falar que o seu escritório atende muito bem. E você só chegar e falar, vocês estão comigo agora, tá? Sou o novo Seria contador. São números, sou o novo só contador de números, vocês. né? Sim. Ter mais números de clientes, mas a gente, né, preza por clientes satisfeitos, por clientes que realmente queiram, né, trabalhar com a empresa, né? Isso. É por Fala isso que muito sobre a ética profissional nesse caso também, né? Não tem como você... vem pra mim, você tem que explicar, tipo, o que você vai fazer, como que você vai cuidar, explicar a sua rotina, porque, que nem você disse, a pessoa não é obrigada aí. Isso. A gente tem que cativar pra pessoa se sentir confiança no nosso trabalho. Tem muito disso. E aí, Johnny, agora ainda falando dessa questão, né, de gestão aí, de equipe, né, e também pessoas que fazem parte do contexto da empresa como clientes, que também precisam, né, ser bem atendidas pelos seus parceiros, né, pelos seus colaboradores. Principalmente, né? E assim, considerando então que a contabilidade é uma área bastante técnica, né,
Como que você gerencia essa questão da equipe estar preparada para falar essa mesma linguagem que você fala, que você busca, né, ser a visão da empresa, né, de ter empatia pelo seu cliente? Qual é, né, a estratégia que você usa aí com a sua equipe? Sim, então, principalmente, primeiro, né, eu sempre, no escritório, a gente comento, né, e passo isso para os meus funcionários ali, né, e para a equipe. Ó, pessoal, o atendimento funciona assim, né, tanto que eu sempre brinco, né, e comento, né, a Heloísa que está aqui com a gente aqui, né, ela trabalha com a gente no escritório, né, então, assim, uma coisa que eu sempre falo, assim, se der problema, você passa para mim, tá? Por quê? Porque às vezes a gente consegue lidar com uma situação de problema, né? E às vezes o funcionário, o que acontece? Às vezes o próprio cliente, né, acaba falando coisas assim que às vezes não, na hora não quer falar, né? Porque às vezes está nervoso com algum problema. Sim. E acaba criando um problema ali interno no escritório e tudo mais. Então eu sempre brinco assim, problemas passa para mim, né? Que aí a gente consegue gerenciar isso aí. Então eu nunca deixo problemas estourar no funcionário, né? Para poder gerenciar isso aí. E aí, na parte de passar a logística, então eu falo assim, gente, nosso atendimento é assim, né? Tanto que, justamente, meus clientes sempre elogiam os meus funcionários, falam, cara, o funcionário atende a gente bem, no telefone, no WhatsApp, tudo. E aí, o outro ponto que eu sempre destaco é assim, vamos aprender, gente, né? Falei, vamos estudar, eu incentivo os meus 2 funcionários que estão estudando, né? Os outros já são formados, estão na faculdade, estão estudando, sempre incentivo a fazer curso, palestras, né? A gente, no ramo da contabilidade em escritório, eu sempre falo assim que é fundamental essas palestras curtas e média, né, média e curta duração, porque você em poucos dias ali, ou um dia, né, ou amanhã, você começa a aprender assuntos que melhoram, né? Sim. Né? Então, assim, sempre incentivo, né, da área. Então, por exemplo, funcionário da área fiscal, vamos lá fazer, né, dessa área. Por quê? Porque também uma pessoa bem treinada, uma pessoa que sabe do que está falando, ela não treme, né, na hora que vai explicar para o cliente. E outra, consegue fazer aquilo que eu falo, né? Trazer para a linguagem simples, né? Sim, com certeza. Né? Porque eu sempre digo isso. Se você não entende o que está fazendo, você não vai conseguir simplificar, né? Então vamos entender. Vamos entender o que está acontecendo, do passo. Eu sempre no meu escritório, quando todo mundo começa, eu explico e eu falo assim, gente, eu não quero mecânico aqui, tá? Eu não quero gente que digita. Só um robozinho. Robozinho. Isso aí tem a IA que faz, né? Sim. Isso aí tem a IA que faz. Eu quero gente que, assim, entenda. Por quê? Porque se você entendeu fazer A, você vai saber fazer A de qualquer jeito, mesmo que A vire B daqui a pouco, né? Mesmo que mude o sistema, mesmo que mude tudo, porque a lógica é a mesma daí, né? Sim. Como que aquilo tem que funcionar. Então, acho que a gente trabalha sempre nessa lógica, né? E óbvio, sempre que eu falei, né? Dando esse apoio, né? Me colocando como aquela pessoa que vai dar o apoio ali, porque nós trabalhamos com pessoas e com números e com informações das pessoas. Então, a gente está passivo também, como eu falei, de ter problemas, né? Sim, com Né? certeza. De ter, não problemas graves, mas de ter problemas, né? É aquilo que a professora falou, né? Tipo, não são números que você... As pessoas ali da sua empresa não são números. Elas são seres humanos com emoções e que têm sentimentos e que muitas coisas, tem, tipo, muitas variáveis ao longo do dia, por exemplo, da própria pessoa, que pode interferir e, tipo, um probleminha, igual você falou no funcionário, sabe? Às vezes a forma como o seu cliente expressou alguma informação, falou alguma coisa, o seu funcionário, às vezes, não vai saber lidar, ou então, tipo, de certa forma, vai acabar tendo um problema a mais ali também. E aí, aquilo que você falou, né? De pegar o problema para tentar resolver da melhor forma possível, já que você tá dentro ali daquele meio, você já sabe como lidar com tudo e contornar a situação, de certa forma. Principalmente isso, né? Porque é aquilo que eu falo, né? Às vezes o funcionário, eu tento, né, dentro do escritório, que eles tenham autonomia, né? Então, assim, tanto que, por exemplo, lá a gente não é esse negócio de bater ponto, sabe? Tem que chegar 8 horas, tem que... Não, gente, chegou às 5, não tem problema não, sai meio de 5. Ou outra, terminou o serviço, quer sair 5 minutos antes, entendeu? Às vezes, porque como eu falei, os funcionários mais ativos lá que estão no escritório hoje, estão estudando. Às vezes precisa sair, né, para cada faculdade ou coisa assim. Gente, vai, né? E são profissionais que você tá tendo ali da sua empresa que vão ser profissionais qualificados. Isso, entendeu? Vamos incentivar isso, entendeu? Não bloquear, né? Às vezes a gente vê muito isso, né? As pessoas bloqueando, né? Eu vi até como a gente comentou no início que eu estava fazendo mestrado, alguns colegas de trabalho, né? A dificuldade que às vezes eles tinham para pegar uma folga para ir para a aula do mestrado, né? Tipo, o empresário às vezes parece que não percebe que aquela pessoa vai ganhar conhecimento para ele, né? Sim. Exatamente. Para o negócio em si, né? Entendeu? Então, acho que o fundamental é isso, sabe? Dentro da equipe, né? E tendo essa parceria, eu acho que o trabalho flui melhor, entendeu? Porque o funcionário, acho que ele se sente também num ambiente que ele consegue interagir, né? Consegue ser uma pessoa ali dentro, né? Ele vê futuro ali dentro da empresa. Não ser um número.
Não ser o número também. Você é uma O pessoa. funcionário também não ser o número. A pessoa vê futuro dentro da sua organização. Isso. Ela não tá ali como se fosse uma obrigação dela, tipo, ai, eu preciso pagar a minha conta. Mas não, eu gosto de trabalhar aqui nesse ambiente, é um ambiente que me motiva, é um ambiente que me dá muita oportunidade, é um ambiente que eu vejo que eu vou crescer aqui dentro. Então a pessoa vai escolher ficar com você, ela vai escolher crescer o seu negócio também, sabe? Isso mesmo. É um ganha-ganha, no caso. Exatamente. É o desenvolver talentos, Isso aí. né? Acho que era uma pergunta que a gente tinha aqui, né? Mas que você respondeu já na sua fala, né? Essa forma com que você tem, né, conduzido, né, os seus colaboradores Sim. é uma forma de você estar incentivando eles a, né, se desenvolverem, e aí com isso eles estão desenvolvendo seus próprios talentos que com certeza vão proporcionar Com melhores certeza. resultados para a própria empresa, né? E muitas vezes a gente vê que empresários às vezes acabam não tendo essa percepção, né? Como você disse, às vezes não enxergam que a pessoa está se qualificando e que isso vai trazer resultado para ela, né? Sim. E muitas vezes o próprio funcionário às vezes não vê isso porque o gestor faz essa poda, né? Isso, tá travando, né? Tá travando. E aí o que ele pensa? Ah, eu quero estudar para que eu melhore, né, minha situação pessoal de conhecimentos e eu quero buscar outro lugar para mim. Vou me colocar em uma nova posição, em um novo mercado ou em outro lugar, né? Eu vejo que tem muito disso, né? Às vezes o empresário ele tem aquele medo, né? Ah, eu vou treinar e aí ele vai montar um escritório para ele, né? Eu vou treinar e ele vai embora pro outro. Sim. Mas daí vem aquela máxima, né? Mas aí você prefere ficar com alguém sem treinamento, né? O que é pior, né? Alguém treinado que talvez vá embora ou ficar com alguém sem treinamento, né? Então, eu acho que tem um pouco dessa falha, né? A gente vê só o copo meio vazio e não o copo meio cheio, como dizem, né? Até me permitam aí compartilhar, assim, né? Que quando a Heloísa, que trabalha comigo lá, não estava estudando, né? Falou, acho que eu vou fazer uma online, né? Vou fazer Sim. Eu falei, não, Heloísa, que é isso? Tem o Neoeste em Cascavel. Falei, você tem que ir lá no Neoeste fazer o Neoeste, eu falei. Se não der certo, se não passasse, né? Aí você fez a alternativa. Eu falei, mas você tem que tentar fazer lá. Por quê? Porque você vai ganhar um conhecimento que é diferente de uma online. Não desmerecer das online, mas assim, na online você é mais autodidata, né? Você tem que correr mais atrás das coisas, né? E numa universidade presencial é diferente, né? Como se tivesse tudo ali na sua mão, É isso. você pronto. Você tem todo esse conteúdo, aproveita, sabe? É que, na verdade, a sala de aula presencial, né, ela é uma imersão. Você Sim. tá lá realmente assistindo a aula, você tá lá para aquilo, né? Sim. E no online, muitas vezes você se distrai, você, né, precisa, né, de mais concentração, precisa buscar além. Muitas vezes, muitas pessoas não têm, né, essa facilidade. Eu vejo também, né, professora, que as mentes mais jovens aí, né? A gente vive um universo hoje em dia muito cheio de informação, né? Porém, o ambiente acadêmico, né, focado ali numa sala de aula, por exemplo, ele é diferente, né? Porque o professor que está ali, por exemplo, é um professor que está buscando estudar, né, que está sempre se atualizando, né? Então é diferente de conversas paralelas ou coisa assim, ou vídeos na internet que você não sabe às vezes a procedência, né? E eu falo que então a faculdade, nesse sentido, a graduação, ela ajuda a abrir a cabeça, né? Não só para aquela teoria, mas abrir a tua cabeça para o mundo em si, né? Para aquela vivência de universo, né? Porque às vezes a gente sai de um universo... A gente sabe que, infelizmente, nossos ensino médio, às vezes nós não temos a possibilidade de ter um ensino médio assim, de alta qualidade. A gente sabe disso, né? Infelizmente, né? Então a gente tem que se aproveitar da graduação para ter essa abertura, né? Eu sempre falo que eu sou uma pessoa antes da graduação e sou outra depois. E sou uma antes de iniciar o mestrado e outra totalmente depois, entendeu? A gente tem visões diferentes e isso melhora muito na nossa vivência no dia a dia daí, né? E por que você buscou o mestrado? Conta pra nós, Johnny. Então, 2 motivos, na verdade, né? 2 motivos, né? Um, porque eu tava já há bastante tempo sem fazer parte da academia, né? Porque no escritório a gente, como eu falei, a gente acaba optando mais por palestras, cursos, né? Direcionados à área, né? Então acaba não focando tanto, né, em alguma especialização ou coisa assim, né? E aí em 2016, se não me engano, acho que iniciou o mestrado da contabilidade aqui. Então acho que os primeiros ali estavam mais ou menos se formando ali em 2017, 2018, né, as primeiras bancas ali. E aí eu vi, né, mestrado e tal, lá no Facebook de algum amigo, lá, falei, que legal, né? Eu falei, o mestrado aqui tão perto, né? Sim. Né? E aí eu ia iniciar, inclusive, já tentar em 2018, né? Mas aí minha esposa começou a estudar, acabei dando uma afastada, segurei um pouquinho. Aí veio pandemia, tudo mais, todo mundo já sabe esse limbo que virou o nosso mundo em 2 anos aí, né?
Parece que não aconteceu nada em 2 anos, né? Pois é. Né? Mas, na verdade, aconteceu muito. Muita E aconteceu muito, né? E Ou tá aconteceu vendo muito. automático, assim. Eu sempre brinco que esses 2 anos parece que foi meio estranho, né? E aí, em 2022, né? Minha esposa também, inclusive, estava terminando já a graduação dela que ela estava fazendo. Aí recebi de novo, né? Uma mensagem dando, abriu vaga de novo. Falei, vamos. Falei, agora acho que tá lá. Tô no momento, né? Acho que tudo nessa vida tem momento, né? Tô no momento. Então, o primeiro foi esse, né? Essa vontade de fazer. E o segundo era justamente buscar um conhecimento diferenciado, né? Alguma coisa nova, alguma coisa que saía, né? Até lembro que na minha entrevista para o mestrado lá, o professor perguntou se eu tinha alguma preocupação, né, em ter a mente meio disruptiva, né, porque ia mudar, né, alguns paradigmas, né? Eu falei que não, né? E hoje eu penso que bom que eu pensei isso, realmente, né? Porque é um momento da vida da gente que muda bastante coisa mesmo, né? É um ambiente totalmente diferente, né? Comentei até, né, com a prof em off aí, né? Recomendo que todo mundo fizesse um mestrado na vida, né? Uhum. Porque, assim, ajuda a abrir a cabeça da gente para um pensamento diferente, né? Porque o diálogo ali é diferente, um diálogo de graduação, né? Porque o foco é outro, né? Então, assim, isso ajuda a gente a aprender coisas novas. Eu digo, assim, que eu não só uso do mestrado o que eu aprendi nas disciplinas, mas eu uso do mestrado justamente a vivência, né? O que eu estou falando durante a graduação, né? A vivência, né? O estar ali, né? Eu também tive o privilégio de fazer presencial, né? Com os alunos e os professores. O estar ali, né? Né? Trocar A troca de experiências experiências. com os colegas, A né? troca de experiências, Isso é muito legal. eu que você sempre falo que é o conhece ponto muita alto. gente nova, tipo, pessoas novas, de lugares diferentes, histórias diferentes. Então, você acaba trocando experiências, tipo, o jeito de conversar, de conviver com a pessoa. Então, isso acaba mudando a gente, realmente. O jeito de pensar, de agir, de qualquer tipo. É um Você networking muda. também, né? Exatamente. E assim também, né, Johnny? Muita gente acha que fazer mestrado é para quem quer dar aula, né? E você prova que não, né? Mesmo que o mestrado aqui de Acadêmico. contabilidade é um mestrado acadêmico, né? A gente tem o mestrado de administração que é mais profissional. Sim. E o contabilidade é mais acadêmico. Mas ainda assim, você, né, tem aplicado isso no mercado, no trabalho, na empresa, realmente, aí tudo que você, né, aproveitou desse Sim. tempo, né? Até desperta uma vontade da gente ser professor, né? Porque Aham. a gente, como eu falei, como você fica imerso nesse ambiente, né? E a gente tem professores maravilhosos ali dessa linha, inclusive da parte de docência, né? Eu tive o privilégio de ter aula com o professor Sidney, né? E tem um conhecimento fantástico nessa área, né? E aí até desperta na gente, né? Esse desejo, às vezes, de, pô, por que não, né? Tá lá ajudando a replicar também um pouco de conhecimento, né? E também levando, às vezes, isso, né? Levando uma visão um pouquinho diferente, né? Porque a sua visão, cada um tem as suas características, né? Mas justamente, né, desperta isso, mas ou atualmente, né, e até pelas circunstâncias do meu escritório, a gente usa isso lá dentro, né, e até assim, não só realmente a contabilidade em si, né, tive aula, por exemplo, né, estava comentando empreendedorismo, né, e a gente aprende sobre startups, sobre produtos, né, a MVP, né, que é sobre produto startup, mas assim, eu uso isso às vezes para explicar para o cliente como que é ele desenvolver a empresa dele pequenininha. Uhum. Você não precisa ter todos os produtos, tudo rodando. Não precisa estar com a sala perfeita. Né? Eu mesmo, meu escritório, eu levei anos para fazer uma reforma assim mais radical, um escritório mais bonito. A gente trabalhava lá meio no precário no começo. Por quê? Porque valia a pena fazer o negócio funcionar. Rodar, né? Fazer o negócio rodar, ver o teu bebê ali crescer, ver o teu negócio dar fruto, viver daquilo, né? Viver daquilo. E aí você começa depois a alcançar mais frutos maiores e tudo mais, né? Então você vê que você aproveita, né? Insights de algumas coisas para outras, né? Então, assim, essa é a beleza de você estar em constante estudo, né? E aí isso desperta a gente estar buscando cada vez mais. Então, assim, eu estava até meio parado antes de entrar para o mestrado e depois incentivo, inclusive, a participar de mais palestras, de mais coisas, né? Porque justamente para incentivar, né? Estar mais perto, incentivar os funcionários, como eu falei, né? Tá buscando estudo, incentivo. Hoje, no meu escritório, todos os cursos que eles fazem pelo escritório, o escritório paga, entendeu? Tipo assim, a gente fornece tudo porque estão estudando, estão trazendo informação para dentro, né? Nossa, dá até vontade de trabalhar lá. Ah, legal, é verdade, né? Vamos ver, estamos para abrir vaga já. Maravilha. E falando um pouquinho ainda sobre tecnologia, quais foram as mudanças tecnológicas que você acredita que foram mais desafiadoras, assim, na capacidade de adaptação no setor contábil?
Para mim, não, acho que talvez não teve tantas, né? Porque assim, eu já entrei nessa era um pouco mais tecnológica já, né? Já tinha Sim. passado até aquele início ali da nota fiscal eletrônica, alguma coisa, então já estava até mais tranquilo, né? Mas com certeza, assim, a vivência de escritório, essa parte de ir para a parte tecnológica, ir para a informação, essa eu acho que foi, assim, fundamental. Como eu comento, nossos clientes, eu tinha vários clientes, e até tenho até hoje, de idade maior, mais avançada. Então passou assim dos 50 e pouquinho ali, tem uma dificuldade tremenda com tecnologia. E hoje, para você ter uma empresa hoje, você precisa mexer com a tecnologia. Não tem como, né? Você vai emitir uma nota fiscal, no computador, no celular. Então, ou seja, e isso aí, para mim, talvez foi o maior baque, né? Porque até, sei lá, 16 anos atrás ou 15 anos atrás, você podia fazer tudo no manual, né? Como eu falei, o cliente fazia no papel, levava no escritório, a gente fazia lá os impostos para ele lá, ia lá, levava para ele o imposto na mão dele, né? Era tudo assim, né? Tipo, tudo muito mais manual. E de repente, não, agora é digital, né? Agora você tem que entrar aqui no computador e fazer a nota, né? E, gente, cansei de ir no cliente ajudar a fazer nota lá. Eles não sabiam, né? Eles não sabiam, né? Tipo, então, ou seja, inclusive isso surgiu e gerou até um nicho de mercado para nós, que a gente atende alguns pequenos empresários, prestadores de serviço, e que a gente vende o serviço de, inclusive, de emitir nota para ele, né? A gente vende junto, a gente fecha um pacote de contabilidade, mas emissão da nota para ele, porque ele não quer se preocupar em emitir a nota lá do serviço, entendeu? Então a gente já faz serviço para ele. Então girou até essa questão da experiência, gerou aí agregou um serviço para o escritório, né? Um ganha mais que vocês vão ter, com certeza. Um ganha mais e assim, uma fidelização com o cliente, né? Pois é. Porque aí o cliente também tá ficando feliz, porque tá resolvido o problema dele, né? Pois é. Eu queria fazer uma perguntinha. Não tá aqui dentro das nossas perguntas, mas é uma coisa que eu tenho muita curiosidade também. Questão da inteligência artificial. Vocês aplicam isso dentro do escritório de vocês? Pretendem aplicar? Tem alguma área específica que vocês conseguem automatizar com essa questão da tecnologia da inteligência artificial? Então, eu já tô começando a ver algumas coisas, né? Inclusive, tô até com uma reunião marcada aí com o pessoal, com uma equipe aí, que eles fazem a parte contábil, tudo por inteligência artificial, né? Caramba. Eles têm um hubzinho, daí você vai, os PDFs, né? Vai subindo os PDFs e ele vai verificando com a nota fiscal, você sobe a nota fiscal e sobe os PDF de pagamento, por exemplo. Aí ele visualiza os dois e gera os lançamentos contábeis. Né? Nossa, que maravilha. Tô até vendo um negocinho assim. Como nós somos também pelo nosso porte, hoje às vezes não é tão necessário ainda, né? A gente ainda consegue se virar sem isso, né? Mas você vê que já está acontecendo e eu vejo que logo isso vai ser necessário, né? Porque aquilo que eu falo também, como a tecnologia vai vindo, o que vai acontecendo também? Aquela história de você atender vários clientes. A gente entende que o custo por cliente vai diminuindo, né? Você trabalha menos horas em cima, né? Então, assim, se vai diminuir, só que como que você vai ficar menos horas em cima? Com tecnologia para fazer aquilo ficar mais automático, né? Sim. E aí poder atender mais clientes, né? Então, eu acho que isso é um caminho que trabalha junto, né? Né? Então, esse é um ponto, né? Outro ponto, por exemplo, eu assinei o ChatGPT, né? Porque eu uso bastante para fazer contratos, às vezes, né? Que bacana. Para ajudar em algumas dúvidas, né? Sim. Porque hoje, sabe que o Google hoje não tá bom, né? O Google, você digita lá alguma coisa, ele te mostra 10 coisas que você não quer. Exatamente. Né? É mais ou menos assim. E até para fazer, às vezes, perguntas óbvias hoje em dia, eu tô usando o ChatGPT, né? A gente sabe que aquele gratuito, às vezes, ele não é tão confiável, porque tem banco de dados limitado, né? Sim. Mas a gente usa, né, o ChatGPT, né? E aí o que acontece? É bacana isso, porque aí eu consigo nele lá, formule para mim, por exemplo, um contrato X. E aí eu falo para ele, mas isso aqui, você se baseou em qual lei? Aí eu consigo pegar aquela lei lá e ir lá na lei e ver se é verdade, né? Porque você sabe também que não dá para confiar 100% ainda, né? Sim. Né? E Mas é legal gerar a construção. Exatamente. Facilitar esse processo todo de você pensar no texto, de você formular, né, a criação do texto, ele te dá um apoio. Mas aí, lógico que você vai, né, buscar conferir, fundamentar e colocar o teu pessoal ali, né? Eu sempre tive, porque geralmente quem formulava mais coisas do escritório sempre fui eu lá no escritório. Então, precisa formular um acordo lá, sempre, né, mais eu, né? E aí, assim, eu vi pra mim isso tá facilitando bastante, né? Essa semana mesmo o cliente me ligou lá no contrato lá, ele queria incluir lá que tem câmeras, né? Então, cara, que inclui que tem câmeras porque vai estar filmando, né? E depois, se acontecer alguma coisa, eu quero usar a câmera, né? Pô, aí eu tava lá escrevendo, aí ele falou, vou jogar no chat. Chat, me ajuda aí a formular uma cláusula aqui no contrato, que tem câmera, que ele aceita e tudo mais. Aí já formulou lá os 2 parágrafos. Aí justamente, fui lá, valido, né, com a Código Civil, tá de acordo com o Civil, né, porque tem que ver isso, né. Validou, aí bota a minha característica, né, mudam as frases ali. Mas assim, uma coisa que eu ia levar talvez 1 hora, 2 horas pensando, eu faço em 15 minutos. Pois é.
Otimiza bastante o tempo, otimiza né? o tempo. Sim, é um tempo que você consegue atender os seus clientes. Atender os clientes. Você consegue, tipo, também, quanto mais você automatiza vários processos dentro da sua organização, você consegue uma bancada, assim, de pessoas novas que você pode atender ao mesmo tempo, sabe? Ao invés de você ficar limitado ali, não consigo atender mais porque é muita demanda. Mas ele tá automatizado, é só o processo que você levar, por exemplo, igual você falou, 1 hora para fazer aqui, você leva 15 minutos, os outros 45 minutos você tem para fazer qualquer outra coisa que você precisa dentro da empresa também, né? Até a própria, que eu não comentei, o próprio WhatsApp, né? Que antigamente era muita ligação. Então, ou seja, você sabe, a pessoa te ligou, sei lá, meia hora. Você perdeu meia hora. Gente, o dia tem 8, né? Se você ficou meia hora no telefone, é uma pessoa só, você não fez mais nada, porque aqui você não tem como se concentrar em outra coisa. Sim. Agora, o WhatsApp não, né? Às vezes eu tô respondendo 15 conversas, né? Sim. Eu tô tendo um monte de gente, né? O que também, às vezes, gera um excesso de trabalho, né? E estresse também. Estresse. Por isso que todo contador precisa ter uma terapeuta, né? É. Pra vez em quando ir lá, tirar o estresse, relaxar, né? Descansar. Praticar um Descansar, hobby, tem que praticar um ter, hobby. tem que ter, É gente. isso aí. Mas acho que, assim, todas as áreas estão assim hoje, né? Pois é. A gente está realmente tendo possibilidade, né, de Isso. ter a tecnologia nos auxiliando, mas, por outro lado, a gente acaba também, às vezes, assumindo mais coisas, né? Uhum. Então, isso acaba que a gente precisa, às vezes, achar uma válvula de escape, Tem. né? Para dar uma desestressada, né? Na nossa atenção que a gente acaba acumulando, né? Ah, tem que Faz ter. parte. Fundamental. Fundamental, realmente. E Johnny, aqui então a gente tem, né, como lema no nosso projeto aqui do Hubcast de trazer pessoas, né, que fazem gestão e inovação por quem faz, né? E hoje você trouxe para nós, né, um relato, né, da sua experiência, da sua prática, né, do seu dia a dia de escritório, da sua experiência, né, de universidade também, né, compartilhando aí essa experiência legal com os nossos telespectadores. E isso é o que, né, tem contribuído para que esse nosso projeto se torne realmente interessante para os nossos ouvintes, né? Sim. Então a gente bacana. queria agradecer, né, a sua presença aqui. Com certeza foi muito legal, né? Para nós que estivemos aqui conversando contigo, foi, né, muito bacana, né? Entender um pouco do dia a dia, né, de um escritório de contabilidade. A gente já teve outros convidados com escritório. Na semana passada nós tivemos o Alisson, do escritório Cristal. Sim. E hoje nós estivemos com o Johnny, então isso tem com certeza contribuído aí para os nossos aprendizados e pelas nossas trocas de experiência. Ah, bacana. A gente fica feliz aí pelo convite, né? Sim. Né? Como eu falei, né? Quando a gente começa a participar da academia, a gente vê a necessidade de estar apoiando também, né? Não, a gente não pode ficar alheio, né? A gente reclama às vezes muito, né? Ah, a academia está longe do escritório. Mas aí o que o escritório faz para se aproximar, né? Então a gente tem que estar aí, tem que ser parceiro, tem que estar mais próximo, né? Tem que estar apoiando. Ficando mais estreito, fica mais fácil, né? Fica mais fácil de dialogar, de entender, né? Exatamente. E assim, a gente sabe que você despendeu um tempo aí do seu dia, né, do seu trabalho lá no escritório para vir aqui conosco, né, tá contribuindo com esse projeto, com quem vai estar ouvindo, né? E isso é algo que, como você falou, às vezes os empresários ou, né, que estão longe, às vezes não enxergam como, né, uma contribuição, não tem essa visão. Então a gente agradece. E uma nova oportunidade de muitas pessoas conhecerem o seu trabalho, no caso. Com certeza. Futuros novos clientes, sabe? Conhecer e se inspirar também, né? Sim. Exatamente. Falando em se inspirar, deixa uma palavrinha de motivação para quem tá assistindo e para quem tá ouvindo aqui o podcast. Então, como creio que o podcast é mais direcionado aí, né, aos estudantes e à classe contábil, né? Principalmente para os estudantes, né, cara? Vale a pena demais, né? Eu sou um apaixonado por contabilidade, né? Eu acho que é uma profissão muito rica, né? E então, assim, a grande palavra é resiliência, porque assim, quem persiste, né? Quem vai atrás, né? Eu tô aí há 16 anos e a prova disso que funciona. Então, assim, não desiste, não desanima. Contabilidade não vai acabar. Contabilidade não vai acabar jamais, gente. Só tá precisando cada vez mais. Né? E se não tiver no Brasil, os Estados Unidos está com uma carência de 100 mil profissionais. Vai embora para os Estados Unidos, né? Entendeu? Tipo assim, gente, tem profissional para lugar todo mundo, né? Eu tenho colegas meus que estão nos Estados Unidos, inclusive, hoje, atuando na área contábil lá. Né? E eles tiveram uma carência, inclusive, na pandemia, né? Os Estados Unidos também era um perfil de contadores mais velhos. Mais tradicionais. E mais velhos, na verdade, de idade mesmo. E teve muitas pessoas morrendo na pandemia de contadores. E os jovens lá, eles estão muito focados na área de financeira, né? Finanças, né? Sim.
que tá mais na moda lá, digamos assim, né? Uhum. E aí, pra parte do escritório, por exemplo, atendimento a cliente, tá pouco. E eles estão com carência, de modo geral, né? Então, você vê, não tem. E, gente, mesmo no Brasil, gente, nós temos carência de bons profissionais. Sim. Nós temos carência de atendimento, nós temos carência de muita coisa, assim, Atendimento sabe? ao cliente de qualidade. Sim. Entendeu? A gente é a prova daí, né? Eu sempre falo que quando a gente começou a surgir essas contabilidades digitais, o pessoal falava assim, Johnny, você tem medo, né? Eu falei, gente, o céu nasceu pra todo mundo, tá todo mundo aí, né? E assim, eles trabalham de uma forma diferente que eu trabalho. Então, eles não são meu concorrente. Uhum. Eu nunca tive medo de contabilidade digital, porque nós não somos concorrentes, né? Uhum. Eles trabalham com um tipo de cliente, eu trabalho com outro tipo de cliente, né? Então, assim, a mensagem é justamente essa, né? Vamos ter resiliência, vamos correr atrás, entendeu? E vamos bater forte nessa contabilidade, porque é uma profissão que vale a pena. A gente quer agradecer, então, sua presença, agradecer também você ter compartilhado, né, todas as suas experiências, que são 16 anos de maneira profissional, acadêmica, e um agradecimento pessoal também, se me permite, por ter me incentivado muito, está me incentivando, que está me ajudando muito também. Muito bom. E é isso, legal. pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Acompanhe os próximos episódios e ficamos por aqui. Muito obrigado e tenha um excelente dia, uma excelente noite, dependendo do horário que você está ouvindo. Muito obrigado, Johnny. Obrigado. Obrigada, professora. Johnny, foi um Obrigado, prazer. Obrigada. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado. Hein? Valeu, até mais.